dia! Então vamos começar nossa primeira live de Gotas de Conhecimento do Agosto Dourado. E a proposta é fazer lives curtinhas, com assuntos importantes, para que você possa ter a sua amamentação de sucesso, uma amamentação prazerosa, protegida. E hoje, para começar com a minha primeira live, eu vou falar um pouquinho sobre os apetrechos de amamentação. Quando você vai fazer as compras, sempre surgem as listas de enxoval e tem muitas coisas que deixam as mamães perdidas. Ai, compro isso, não compro? Vai ser bom, não vai? Será que vai me fazer falta? Exemplo, mamadeira, chupeta, o que eu preciso comprar? Bomba de tirar leite, Então a ideia dessa live é começar pelo começo, para que você possa aí fazer as compras de uma forma que vai te ajudar na sua amamentação e que você também possa economizar, Não comprar coisas desnecessárias, pensando aí em proteger a sua amamentação. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o sutiã de amamentação. Tem um Reels aqui no canal, no perfil, falando sobre como escolher o melhor sutiã de amamentação. O importante é que o sutiã tenha uma boa sustentação, Inclusive você pode usar aqueles topzinhos de ginástica que são ótimos para isso, e que não seja aquele sutiã que você abre e tem uma janelinha, sabe? Que seja um sutiã que você abre e vê o peito todo. Então, o peito cresce, durante a gestação, depois que o neném nasce, cresce mais um pouquinho, tem a pojadura, o peito fica bem grande, e depois ele diminui e volta mais ou menos no tamanho ali da gestação. Então, quando for comprar o sutiã, tenha em mente que ele precisa ter uma boa sustentação na alça, para ser confortável, e que também precisa ser um tamanho um pouquinho maior do que o seu, mas não muito maior. Então, o conselho é sempre, não compre muitos sutiãs, de cara, tenta esperar um pouquinho, compra um ou dois, compra um topzinho que seja confortável para usar, tem aqueles topzinhos da Lupo, que são bons, uns tops de ginástica mesmo, então, esses tops que vocês já são acostumadas a usar, é uma boa opção para ter no enxoval de amamentação. E é bom que depois você continue usando, Não é uma coisa que você desperdiça. Segunda questão importante que muita gente me pergunta, sobre a almofada de amamentação, Se é realmente necessária, se não é, como escolher. Cada pessoa gosta de um tipo de almofada de amamentação. Tem algumas almofadas que elas são mais altas, mais rígidas, outras são mais murchinhas. Então vai depender o quê? Do seu biotipo, do tipo do seu peito. Se o seu peito ele for um peito menorzinho, você vai precisar de uma almofada mais alta para trazer o seu bebê perto do peito. Se o seu peito for um peito que é mais flácido, maior, dependendo do tamanho do peito, vai precisar, às vezes, uma almofada mais baixa vai te ajudar. Então não adianta muitas vezes você investir tanto numa almofada de amamentação cara, Porque tem umas que a gente sabe que é bem cara e não é ela que vai ser a melhor para você, Então é importante você entender qual é a melhor almofada para você. Como escolher, uma almofada? Eu peguei um travesseiro aqui, que é uma coisa que você pode até fazer na sua casa também, usar um travesseiro para ser a sua almofada de amamentação. Muitas vezes ele já resolve, Então, se for que nem aqui no caso é um travesseiro grande, alto, e aí o que a gente precisa? Que esse travesseiro dê suporte para o nenê ficar mais ou menos na altura do peito. Então, se o seu peito é pequenininho e você comprar uma almofada que deixa ele aqui embaixo, que não traz esse conforto, não vai ser interessante para você. Se o seu peito for muito grande, você comprar uma almofada muito alta, que o seu peito ficar lá embaixo e o neném fica aqui em cima, também não vai ser confortável para você. Então, se atentar nesse detalhe na hora de comprar a sua almofada de amamentação. Talvez um travesseiro desse já traga conforto, e seja suficiente. Por exemplo, o que a gente quer? Que o bebezinho ele fique com a barriga virada para a mãe, Então todo viradinho. Que o travesseiro com a almofada de amamentação dê o sustento para o bebê e para o braço da mãe. Porque a mãe passa muito tempo amamentando, muito tempo sentada e precisa ser confortável. E que esse bebê ele esteja na altura do peito, Porque aí a gente põe o bebê para mamar e não precisa ficar fazendo força para segurar o bebê, Isso que é importante, veja, ele tá na altura do peito, com uma almofada, pés apoiados, costa apoiada, tá confortável para manter a amamentação. Então, essa é a minha dica na hora de comprar uma almofada, Não vá pelo preço, vá pelo seu biotipo, de preferência, vai até uma loja, Você sabendo como que é o seu peito, veja se ele fica mais ou menos na altura que vai ficar o bebê. Claro que agora tem a barriga, Mas você sabe mais ou menos como que é. E se for um peito maior, de repente uma almofada mais magrinha. Se for um peito menor, uma almofada mais altinha, vai ser mais confortável para vocês. O segundo ponto que muita gente me pergunta é da bomba tira-leite,
elétrica, manual. O que eu dou de conselho normalmente para as mães? Não invista de uma bomba logo de cara, porque se você for voltar a trabalhar logo, talvez seja interessante, né? Você ter uma bomba e tudo mais. Mas se você for uma mãe que vai voltar a trabalhar depois de 6 meses e tudo mais, talvez você nem precise. Ou se você é uma mãe que fica em casa, trabalha em casa, consegue amamentar e conciliar o trabalho, talvez realmente você não tenha necessidade de investir numa bomba, nem elétrica nem manual. Para o período da pojadura, as massagens, ordenha manual, elas são suficientes. Eu nem gosto muito de indicar bomba no período da pojadura, que é quando o leite desce, né? Então eu não gosto muito de indicar bomba para esse período. Eu acho que o coletor é uma boa para você comprar e é um item barato para você colocar na sua lista de enxoval. Vou mostrar como que ele funciona, aproveitando o gancho da bomba. O coletor é esse objeto aqui. Ele é um objeto único de silicone e ele trabalha como a vácuo. Então você vira o seu coletor, aperta, põe no peito, solta, ele faz um vácuo. E aí o interessante é usar quando você está amamentando o bebê no outro seio. E aí então fica um seio com o bebê, um seio com o coletor. Só isso já alivia muito aquele peito cheio do comecinho da amamentação, né? Algumas mães realmente sentem muito a pojadura é intensa, o peito enche, fica duro. Então, ele produz muito leite no começo, não sabe quanto o bebê vai precisar, então o corpo produz leite, até regular essa produção. E o coletor, ele alivia muito nesse começo, porque daí você consegue usar um pouquinho no peito contrário, que normalmente está vazando mesmo, quando você está amamentando o bebê, e aí você coleta esse leite. E o leite que você coletar no coletor, você já faz um estoquezinho de emergência, que é mais do que o suficiente para as mães que vão ficar em casa por 6 meses, ou para as mães que trabalham em casa, né, ou que não trabalham fora, enfim. Vai ter esse estoque de emergência. Eu gosto de ter um estoquezinho de emergência, eu sempre recomendo as mães terem, porque no momento de necessidade, né, que ela precisar sair, precisar realmente deixar o bebê, tem o leite para ofertar para esse bebê na ausência dela. Então, itens para o enxoval. Um bom sutiã de amamentação ou um top com boa sustentação. A gosto, a almofada de amamentação ou um travesseiro que sustente o bebê para você amamentar confortável. E um coletor de leite. Esse aqui é muito legal, gente. E é baratinho, 30, 35 reais você compra e é bacana. Aproveitando o gancho do coletor de leite, eu acho legal ter uns potinhos de armazenamento de leite também, para você fazer esse estoquezinho de emergência. Você pode usar um pote que você tem em casa? Pode. Né? Como precisa ser esse pote? Um pote de vidro com a tampa de plástico. Né? Você ferve, esteriliza ele e pode utilizar esse pote. Então, de repente, você não precisa comprar um pote para esse fim. Mas o que é interessante, não sei o pote que você vai ter em casa, normalmente são potes grandes, que a gente faça o estoquezinho, esse daqui cabe 70 ml, mas que a gente faça um estoquezinho de emergência mais ou menos congelando de 30 em 30, 40 em 40, não quantidades muito grandes, porque quando a gente descongela o leite e oferta para o bebê, se ele não tomar, a gente tem que descartar esse leite, né? E aí os potezinhos menores ocupam menos espaço no congelador, então é mais prático para quem tem um congelador pequeno, ou para quem tem que guardar um monte de coisa no congelador, enfim, né, do que um frascão, de repente um pote de maionese que é enorme, e aí você vai pôr 40 ml dentro, né, fica lá um espaço à toa. Então, dica, pode comprar potinhos de congelar leite, ou saquinho, o que for melhor para você, e se quiser reutilizar o que tem em casa, utilizar os potes de vidro com tampa de plástico esterilizado. Outra coisa bastante comum das mães comprarem, às vezes vem na listinhas aí de pré-natal, pomadas, né, as pomadas de lanolina ou alguma outra pomada para seio. Já vi, inclusive, obstetra que fala para a mãe começar a passar essa pomada no 8º mês de gestação para prevenir alguma coisa. Gente, não previne nada, pelo contrário, né, pomada de lanolina ela é uma pomada emoliente que você passa no peito e ela deixa a pele ainda mais fina. Então pode acontecer o quê? De realmente machucar se você ficar passando essa pomada na sua gestação. E se você passar muito, né, além do mamilo, você passar na areola, você corre o risco aí de entupir alguma glândulazinha que é muito sensível. Então, assim, não recomendo as pomadas de lanolina de forma alguma. São pomadas que são mais caras, você paga 70, 80 reais, algumas marcas até mais que isso, e que, de fato, não é necessária. Quando o seu bebê nascer, né, o importante é você saber fazer uma boa pega, uma pega correta para evitar o machucado. A gente vai ter live sobre isso. E se acontecer, né, do peito ficar sensível, ficar machucado,
o seu próprio leite, ele já tem propriedades cicatrizantes. Então, você ordenhar um pouquinho, hidratar o seu peito com leite é importante. E entrando nisso, o que ajuda nessa fase são as rosquinhas de amamentação. Vou abrir uma aqui para vocês verem. São as rosquinhas. Então, as rosquinhas, elas são rosquinhas de algodão, bem fofinhas, que você vai usar no seu seio para evitar o atrito com o sutiã. Então, no começo, o seio ele fica muito sensível, né? O bebê mama muito, a gente não tá acostumado a usar tanto esse seio, né? Aquela boquinha nervosa que é forte e às vezes pega errado e tudo mais. Então, o que você faz? Quando o bebê mamou, terminou de amamentar, você aperta, tira um pouquinho de leite, passa, hidrata sua mama, seu mamilo, sua areola e usa a rosquinha de seio, né? Põe a rosquinha, você vai pôr o sutiã por cima. E esse mamilo não vai ficar em atrito com a roupa, com o sutiã, enfim. E a ideia também é que se tiver alguma casquinha, alguma coisinha formando ali, não grude, né? Porque eu já vi várias mães, quando eu vou fazer atendimento, né, de laser e tudo mais, a mãe coloca o sutiã e na hora que puxa o sutiã, sai aquela pele e machuca, né, ainda mais. E aí não adianta nada. Ou a mãe que tá com machucado, passa, manda aquela pomada de lanolina, o peito fica super escorregadio, o neném não consegue fazer a pega, machuca mais. Então, é importante a gente entender por que sim, por que não de cada coisa, né? As rosquinhas são super legais. Outra coisa que muita gente comenta sobre... Opa, não é esse aqui. Sobre comprar para enxoval, é as conchas de amamentação, né? Que em tese, seriam a mesma ideia da rosquinha, de não deixar o peito ficar roçando ali no sutiã ou na roupa. Qual que é as vantagens e as desvantagens? Bom, na verdade, a concha não tem muita vantagem, por ela ser um plástico e por vazar leite aqui dentro e ser um ambiente muito úmido, favorece, né, fungos, candidíase e até mesmo mastite. Então, não recomendo o uso de concha. Troque a concha pela rosquinha. Se você vazar muito leite, coloque um absorvente aqui na rosquinha, para o seu leite pingar nesse absorvente e não ficar encharcando a sua rosquinha, assim você consegue usar ela mais tempo. Mas a concha não é legal, então, mas é uma coisa que você pode riscar aí da sua lista de enxoval. Deixa eu aproveitar e responder aqui para Moraes Lai, que me perguntou quando vai ser a live de pega. Eu acho que vai ser essa semana ainda. Eu vou tentar fazer todas as lives mais ou menos nesse horário das 10, mas se você perder, volta que vai ficar gravado e eu vou colocar sempre a mesma capinha. Então fica fácil de você localizar, tá bom? Vamos continuar. Coisas que também não são legais de comprar e que você não precisa comprar agora pro seu enxoval. Chupeta, mamadeira. Então essas coisas não são legais para você ter em casa, porque atrapalham muito a amamentação, principalmente no começo, até esse bebê estabelecer, né, o contato com o seio. Tem a questão da confusão de bicos, vou falar sobre isso também em alguma live durante o mês. Insista, né, para você entender melhor. Mas realmente, a chupeta, a mamadeira, no comecinho da amamentação, aliás, em qualquer período, né, mas especialmente no comecinho, não é indicado. Ah, mas se eu precisar dar leite pro meu bebê sem ser no peito, complementar de alguma forma, o que eu vou recomendar? Você pode ter um copinho, gente, isso aqui é um copinho de pinga, aqueles de dose. Se você não tiver, você não precisa comprar. Isso aqui custa R$1 e pouquinho, acho, se eu não me engano, que eu paguei nesse. Mas você pode usar uma xícara pequenininha que você tem em casa. Você pode usar, sabe aqueles copinhos de remédio que normalmente tem em casa? Esterilize e pode utilizar. Por quê? A ideia é não fazer a confusão de bicos. Então, se o bebê já tá com dificuldade de mamar, a gente não vai atrapalhar ele ainda mais, né? Então, oferecer o leite com copinho é uma boa alternativa para esses momentos. Ah, tá difícil oferecer copinho, tenho medo. Outra opção, colher dosadora. Mas nada disso aqui você precisa comprar. Por exemplo, a colher dosadora é interessante para uma mãe, de repente, que vai voltar ao trabalho e quer treinar o bebê com a colherzinha dosadora. Mas também, para um momento de complemento, você pode usar uma colher que você tem em casa, uma colherzinha de sobremesa, você vai dando colherada para o bebê, vai complementando esse leite, né, com leite ordenhado, ou às vezes necessário fórmula, mas você não precisa inserir outro bico, né, porque assim a gente vai protegendo a sua amamentação e quando você conseguir que esse bebê volte exclusivamente para o peito, né, vai ser mais fácil. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para falar. Os protetores de seio, que são aqueles de tipo, algodão, sabe? Eles são, eu acho que ele é legal você ter no seu enxoval, né? Pelo menos uma caixinha, por quê?
muitas vezes você vai sair de casa para uma consulta com o bebê, para uma vacina, e você não vai querer ir de rosquinha, né? Que fica bonito. Você não vai querer ir de rosquinha, então você pode usar nesses momentos, você vai ter vontade de utilizar esses protetores de seio aqui, que são mais fáceis para utilizar. Opa, deixa eu abrir ele aqui. Ele tem até, dá para você colar no sutiã, esse daqui em específico, né? Ó, ele é uma almofadinha, e aí você vai colocar no sutiã, e aí se vazar o leite não vai molhar a sua roupa. Então, assim, esse eu acho interessante você ter uma caixinha, pelo menos, no seu enxoval. Porque o período do leite se ajustar à produção é mais o comecinho, né? Uns 15, 20 dias. Então, uma caixinha tende a ser suficiente. Na sua casa você utiliza as rosquinhas, você utiliza outras coisas, fica sem sutiã, enfim, né? Porque outra coisa, isso aqui mantém muito mais úmido o mamilo. Por mais que ele seja absorvente, fica ali aquela área molhadinha, quentinha, que os fungos gostam. Então a gente tem que evitar, né? Que é a melhor opção. E deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu falei do armazenamento, eu já marquei ali o que eu não podia esquecer de falar: os discos, a concha. Então acho que falei tudo, né? Deixa eu ver se eu cumpri meu propósito aqui. Acho que sim, não ficou tão grande essa live sobre enxoval de amamentação. E se você tiver dúvida sobre esse tema ou algum outro tema, durante o mês todo de agosto eu vou fazer essas lives de gotas de conhecimento. Deixa o comentário aqui, né, que eu vou respondendo em outras lives, e aí a gente vai conversando, tá bom? O intuito é sempre proteger e trazer conhecimento para as mães, né, para esse momento da amamentação. Combinado? Um beijo, muito obrigada!